Ó, se a gente olhar aqui sistemas de segunda ordem, pessoal, o meu sistema de segunda ordem, ele pode ser não amortecido, subamortecido, criticamente amortecido ou sobreamortecido, tá? Tudo depende do valor do meu zeta. Para a gente achar o valor do zeta, a gente compara a função de transferência à equação padrão. Então vamos lá, ó. A minha função de transferência, ela é 9 que divide s quadrado mais 2s mais 9. Isso daqui, ó, é igual à equação padrão, que é k, que multiplica ômega n ao quadrado, sobre s quadrado, mais 2 de zeta, ômega n s, mais ômega n quadrado. Tá? Então, olha só, a gente tem que achar o valor de zeta, tá? Para a gente poder classificar a resposta do nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai comparar, a gente vai comparar o termo sem S com o termo sem S. Então, vamos comparar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, que ômega n ao quadrado é igual a 9. Então, o meu ômega n é igual a raiz de 9. Ômega n é igual a 3. Ô Flávio, você lembra que para a gente achar o valor para a gente achar o valor do tal e do k no sistema de primeira ordem, a gente comparava com a equação padrão de primeira ordem? Mesma coisa para o sistema de segunda ordem. Só que o sistema de segunda ordem a gente acha outras coisas, que é a minha frequência angular ômega n e o meu coeficiente de amortecimento, que é o meu zeta, tá? Então comparamos o sistema. Comparamos aqui termo sem S com termo sem S. Vamos comparar agora termo que acompanha S com termo que acompanha S. Então, 2 de zeta ômega n é igual ao termo que acompanha S aqui, que vale 2. Tá? Então, 2 vezes de zeta vezes 3 é igual a 2. Então, aqui, 6 de zeta é igual a 2. O meu de zeta, ele é igual a 2 que divide 6. O meu de zeta, ele vale 1/3 ou 0,33. Olha só, quando o meu de zeta está entre 0 ou 1, esse meu sistema ele é subamortecido. Então, a gente classifica esse sistema aqui como um sistema subamortecido. Tá bom? Queridos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É... Fica melhor fazer aqui mesmo do que fazer na folha e filmar com o celular? Vocês também preferem? Visibilidade, você acha que tá melhor? Eu acho que sim, Luiz. É, apesar da letra ficar pior, né? Porque escrever em tablet é um pouco esquisito. Não, mas tá tranquilo. Então vamos lá. Eu achei tranquilo também. É. Olha só. No C, pessoal, o C e o D a gente já respondeu, né? Ó, é o zeta e o ômega n, tá? No E, ele pede ó, tempo de subida, tempo de acomodação, tempo de pico e valor de pico. Já vamos aproveitar que a gente vai fazer isso tudo e já vamos desenhar logo o nosso. Já vamos desenhar logo o nosso gráfico também. Então vamos lá. Isso tudo aqui, ó, é fórmula, tá? Então a gente sabe, pessoal, que um sistema subamortecido, ele tem esse comportamento aqui, ó.
do gráfico que a gente está acompanhando aqui embaixo, ó. Ele tem um salto, ele atinge um valor de pico, ele oscila e depois ele amortece um valor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o tempo de subida, o meu TR, tá? Time Rising. Chama TR porque chama Time Rising. Então, olha aqui. O tempo de subida, pessoal, ele é 1,8 que divide ômega n. Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem que o TR, ele é 1,8 que divide ômega n. Então, o TR, ele é 1,8 que divide 3, 1,8 que divide 3 dá... Oh, caramba, vou mudar isso daqui. Peraí, pessoal, só um minutinho. Tá aqui, ó. Tá? O meu TR, ele dá... Caramba, que raiva. Peraí, que a minha calculadora, eu não sei o que eu apertei nela aqui. Ela não tá dando número fração. Então, pessoal, ó, 1,8 que divide 3 é igual a... Então, o tempo de subida... O que é o tempo de subida, pessoal? É o tempo que ele vai demorar para atingir a primeira vez o valor em regime permanente é de 0,6 segundos, tá? Depois ele pede para a gente calcular aqui, ó, o valor de pico. Pessoal, o valor de pico, ela é aquela fórmula mais chatinha que a gente tem aqui, ó, tá? Então, o valor de pico, ela é exponencial de menos de zeta, que divide raiz de 1 menos de zeta quadrado, tudo isso que multiplica π. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Calculadora científica online. Então, aqui, ó, é exponencial de menos. Então, vamos lá. Opa, deixa eu... Exponencial de menos π que multiplica. Vamos lá, aqui, ó. De zeta, pessoal. O de zeta a gente viu que vale ponto 33, que divide raiz de 1 menos ponto 33. Cadê? Ao quadrado. Tá? Então, a gente calcula aqui, ó. Então, a gente tem um sobressalto, pessoal. Então, a gente tem um sobressalto, um valor de pico, um MP, de, ó, só substituindo os valores, tá? Então, aqui, ó. A gente coloca aqui, ó, exponencial, opa, exponencial de menos. O meu de zeta é 0,33, que divide raiz de 1 menos 0,33 quadrado, tudo isso que multiplica π. Então, o meu MP, ele é 1,62. O que significa ele ser 1,62? Significa que ele vai passar 62% do valor em regime permanente, tá? Então, olha só, quer dizer que se em regime permanente ele estabilizar no 1, quer dizer que ele vai
o primeiro pico dele ele vai atingir em 1,62. E em qual tempo que ele vai fazer isso? A gente tem que calcular o tempo de pico, tá? Então a gente vem aqui, ó, que o tempo de pico, o tempo de pico, você acompanha na fórmula aqui, ele é π que divide 1 menos de zeta ao quadrado ômega n, tá? Então ele é π que divide raiz de 1 menos de zeta ao quadrado vezes ômega n. Então, o meu tempo de pico, ele vai ser π, que divide 1 menos 0,33 ao quadrado vezes 3. Então, o tempo de pico é de, vamos calcular aqui, ó, então, apaguei aqui. Então, ele é π que divide 3 vezes raiz de 1 menos 0,33 ao quadrado. Isso daqui dá 0,99, tá? Então, vamos lá. Arredondando. O meu tempo de pico é 0,99 segundos. E o tempo de acomodação para 2%, pessoal? Se a gente ver aqui, ó, procurar o tempo de acomodação, para 2% é 4 que divide de zeta ômega n. Então, aqui, ó, o tempo de acomodação, time statement, para 2%, ele é 4 que divide de zeta ômega n. Então, o meu TS aqui vai ser 4 que divide o meu de zeta 0,33 vezes ômega n, 3. O meu TS aqui vai ser de, vamos calcular aqui. Então, vai ser 4 que divide 0,33 vezes 3. Que dá 4 também, tá, pessoal? Arredondando, 4 segundos. Então, olha só. O que esses valores querem dizer para mim? Tá? Então, vamos interpretar os valores. TR, tá? Então, olha só. Pessoal, daqui, ó, a gente tira também, ó, tá? Continuando aqui. Além de descobrir que esse sistema é subamortecido, a gente tem aqui, ó, que o termo que está em cima, a gente compara com o termo que está em cima. Então, K vezes ômega n ao quadrado é igual a 9. 9K igual a 9, K é igual a 1. Tá? O que significa o ganho K ser igual a 1? Significa que para cada entrada, para cada unidade que a gente aumentar na entrada, a gente aumenta uma unidade na saída. Então, se eu aumentar 2 unidades na entrada, eu vou aumentar 2 unidades na saída. Se eu aumentar 3 unidades na entrada, eu vou aumentar 3 unidades na saída, tá? O degrau é unitário. Então, eu vou aumentar uma unidade na minha entrada, quer dizer que eu vou aumentar também uma unidade na minha saída. Então, a minha saída ela vai estabilizar em 1, tá? Então, o que a gente sabe aqui, ó, pessoal? A gente sabe aqui, ó, que o meu sistema ele vai demorar 0,6 segundos para passar pela primeira vez por 1, que vai ser o valor que ele vai chegar ao final. Ele vai crescer até 1,62 e ele vai atingir 1,62 quando for 0,99 segundos, tá? Ele vai oscilar mais um pouquinho e ele vai estabilizar em 4 segundos. Então, vamos desenhar esse gráfico, ó. Então, vou desenhar o gráfico aqui. Então,
Então, vamos desenhar o gráfico. Então, ó, aqui, ó, a gente tem... Aqui a gente tem a nossa saída, e aqui a gente tem a nossa... E aqui, opa, tempo. Então, ó, aqui, pessoal, é a... Opa, deixa eu mudar. Então, aqui eu tenho a minha saída. Caramba. Aqui eu tenho a minha saída, tá? Que é... A minha saída lá, ele fala pra gente qual que é, ó. Minha saída é C de S, porque é saída dividida pela entrada. Então, aqui eu tenho a minha saída C de T, né? E aqui, T, tá? Então, eu vou fazer algumas marcações aqui, ó. 3, 4, 5. Vou contar aqui, ó. 1, 2. A cada 2, ó. Aqui eu vou marcar 0, 5. Aqui eu vou marcar 1. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. Tá? E aqui a gente vai compor. Aqui, ó, vale 1. E aqui vale 2. A gente viu, pessoal, que o nosso sistema, ele vai estabilizar em 1, tá? Então, olha aqui. O meu sistema, ele vai estabilizar aqui, ó, dentro de 1. Então, como que vai ser o crescimento dele, tá? Então, a gente sabe que, ó, pelo tempo de subida dele, tempo de subida é o tempo que ele vai demorar, tá? Para atingir a primeira vez o 1 é 0,6. Então, ele vai atingir o 1 a primeira vez, ó, mais ou menos por aqui. Um pouco na frente do 0,5, tá? Que quando o tempo for igual a 0,99, ele vai atingir o valor máximo, tá? Que é aqui, ó, de 1,62. Isso daqui para o tempo de 1,99. Esse daqui para um tempo de 0,6 que a gente viu. E a gente viu que ele vai dar mais uma oscilada e que quando o tempo for 4 segundos, ele vai entrar em regime permanente. Então, o comportamento do meu gráfico é assim, ó, pessoal. Ele vai subir, atingindo o máximo em 1 segundo. Depois ele vai dar mais uma oscilada. E quando for aqui perto de 4, ele já vai entrar em regime permanente, tá? Então, esse daqui é o esboço da minha saída, tá? Do comportamento natural dessa minha função de transferência aqui, ó. Dessa primeira função de transferência. Essa primeira função de transferência aqui, a gente tem como saída esse gráfico aqui. Tudo bem, pessoal? Oi. Ô, Luiz, como que você achou como você definiu esse valor aqui de 1,62, que seria o pico, e esse de 1? Eu fiquei com dúvida nisso. Então vamos lá. Ó, qual que é a fórmula do sobresinal? É essa daqui, tá? Exponencial de menos π sobre raiz de 1, desculpa, exponencial de menos zeta, que multiplica, que divide raiz de 1 menos de zeta ao quadrado vezes π. Joguei na fórmula. 1,62 significa que ele vai passar 62%, o meu sobresinal vai ser de 162%. Ou seja,
ele vai passar 62% do valor que ele acomoda. Se ele acomoda em 1, quanto que é 162% de 1? 1,62, tá? E em qual tempo que vai valer 1,62, tá? No TP. A fórmula do meu TP é essa daqui, ó. Π, que divide 1 menos zeta quadrado vezes ômega n. Joguei os valores na fórmula. Então, ele vai atingir o meu valor de pico é 162% do valor que ele vai acomodar. E quando que ele vai atingir esse valor de pico? Em 0,99 segundos. E o valor que ele vai acomodar? Como que? É aqui, ó, 4. No caso 1. Ele vai acomodar para 2%, né? Não, sim, aí esse seria o tempo. Eu tô falando do eixo Y. Ah, o valor que ele vai acumular? Então, aqui, ó. Quanto que vale o ganho? Vale 1. Ganho K. Vale 1. O que significa um ganho unitário de 1? Tá? Significa que para uma unidade que eu aumentar na minha entrada, eu vou aumentar uma unidade na minha saída. Então, se eu desse um degrau de amplitude 10, a minha saída ia estabilizar em 10, porque a relação é 1 para 1. Como o meu degrau foi unitário, quer dizer que eu aumentei a minha entrada em uma unidade. A minha saída também aumentou em uma unidade. Então, se ela vai aumentar em uma unidade, ela vai para estabilizar em 1. Vamos supor, Robert, que o meu K valesse 2, tá? Se o meu K valesse 2, significa que para cada uma unidade de entrada, a minha saída vai aumentar 2, tá? Então, para um K igual a 2, se a gente dá um degrau unitário, ele vai estabilizar em 2. Se para um sistema cujo K vale 2, se a gente multiplicar, se a entrada tiver intensidade de 10, a minha saída vai regularizar em 20, tá? Porque o K, ele me dá a relação entre o ganho da entrada e da saída. Entendi. Entendeu agora? Aham. Então, vamos lá. Agora, pessoal, olha só. A partir da figura e dos valores ali abaixo, tá? Obtenha a partir da figura os valores de sobre enlogação máxima. Sobre enlogação máxima é a mesma coisa que valor de pico, tá? Ou overshooting, tá? E o período de oscilação amortecida, bem como o ganho estático do sistema. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Tudo isso aqui ele pediu para a gente fazer no exercício 2, letra A. Oh, caramba. Peraí. 2, letra A, tá? Então, olha aqui. Pessoal, olhando no gráfico, tá? Qual que é o valor de sobreelongação? Então, ó, ele quer pedir que a gente obtenha os valores de sobreelongação máxima. Isso daí é só a gente olhar no gráfico, tá? Então, ó, tudo isso é observação do gráfico, tá? Então, olha só, pessoal, o sobreelongação máxima, ó, ele tá passando aqui de 2,5, ó. Ele tá indo praticamente na metade, tá? Então, a gente pode falar aqui, ó, só observando no gráfico, que o meu valor de pico, ele é 2,7, tá? Só que, peraí, uma coisa que a gente precisa entender. Esse daqui é o meu valor de pico? Ele é 2,7? Não, né?
Olha só, ele vai estabilizar em quanto? 2, né? Então a gente já pode falar que para esse sistema ele tem um ganho de 2, porque é dado uma entrada, ó, resposta ao degrau unitário. Se eu dou uma entrada degrau unitário e ele estabiliza em 2, então a gente já pode falar que o ganho desse sistema vale 2. Tá? O tempo de acomodação, pessoal, vamos olhar aqui, ó. Ele acomoda, mais ou menos aqui ele começa a acomodar em 14 segundos, tá? Então, ó, o tempo de acomodação é de 14 segundos. E olha só, pessoal, o valor de pico dele é de 2,7, tá? E o valor, vamos colocar aqui, em regime é 2. Quantos por cento 2,7 é maior que 2? Então vamos dividir, né? Ó. 2,7 dividido por 2 dá. Então, olha só. Quer dizer, pessoal, que eu tenho um sobressinal de 1,35, tá? Por quê? Olha só. Ele atinge 2,7, tá? 2,7 é quantos por cento maior que 2? 35%. Então, a gente tem ele atinge 100% e passa 35%. Então, a gente tem que o nosso sobressinal vale 1,35. Vocês entenderam o que eu fiz, pessoal? Aí no caso você tem que achar a diferença, só a diferença que ele passou para cima, né, Luiz? Isso, é a percentual, né? Então a gente divide o valor pelo valor de acomodação, ó. Então eu dividi 2,7 por 2, deu 1,35. Então ele passou o 0,7 para cima, que dá 1,35, é isso, né? Isso, ele passou 0,7 para cima, tá? Ou seja, ele passou 35% do valor que ele acomodava. Ah, beleza. Então, isso daqui é o que ele pediu para a gente na letra A. Ó, com base nos valores da linha anterior, determine a função de transferência do sistema, tá? Então, olha só. Vamos aqui, então. A gente sabe que, então, ó, AB. A gente sabe, pessoal, que a função de transferência do sistema... A gente sabe que a função de transferência do sistema, ela vai seguir ela vai seguir essa daqui, ó. K, que multiplica ômega n quadrado sobre S ao quadrado mais 2 de zeta ômega n mais ômega n ao quadrado, tá? O valor de K a gente já achou. A gente precisa achar agora ômega n e o valor de zeta. Bom, pessoal, olha só. A gente tem aqui, ó, que o tempo de subida, o time rises, ele é 1,8 dividido por ômega n, tá? Se a gente olhar no gráfico aqui, pessoal, a primeira vez que ele passa por 2, ó, é aqui, ó, em 2 segundos, tá? Então é só a gente fazer, ó, 2 é igual a 1,8 dividido por ômega n. O meu ômega n vai ser 1,8 dividido por 2, 1,8 dividido por 2, dá, o meu ômega n vale 0,9, tá? E a gente sabe, pessoal, que o meu TS, ele é 4 que divide de zeta ômega n. O meu TS, a gente já viu, ele vale 14. 14 vezes 0, já multipliquei em cruz aqui, tá? Vezes 0,9 de zeta, ele é igual a 4, tá? Então, 0,9 vezes 14
dá 12,6 de zeta é igual a 4. Então, o meu de zeta, ele vai ser 4 que divide 12,6. Então, o meu de zeta, ele vale 0,31. Tá? Então, olha só, pessoal. K, a gente sabe que vale 2. Ômega N vale 0,9. E o meu de zeta vale 0,31. É só a gente reescrever a fórmula aqui com os valores corretos deles. Então, vamos aqui, ó. K vale 2 vezes ômega N ao quadrado. 0,9 ao quadrado. Que divide S quadrado mais 2 vezes de zeta vezes ômega ns mais ômega n ao quadrado. Vamos lá, ponto 9 ao quadrado vezes 2. Então, aqui em cima, ó, é 1,62. Que divide, tá? Vamos lá, S ao quadrado. 2 vezes de zeta vezes ômega n. O de zeta vale 0,31. 2 vezes 0,31 vezes 0,9. Espera aí, pessoal. Isso daqui deu mais 0,56 S mais ômega n ao quadrado, 0,9 ao quadrado dá 0,81. Essa daqui é a minha função de transferência. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô Luiz, o ômega N aí não podia ser o 0,7 que você achou na A? Direto? Peraí, deixa eu ver aqui. O 0,7? É, porque você achou 2,7, certo? 2,7 é o valor de pico. Então ele não podia ser o 0,7 que passou? Não, ômega N, pra gente achar o ômega N, a gente tem que usar isso daqui, ó. Ômega N, ele não é o meu valor de pico, tá? O meu valor de pico é isso daqui, ó. Pra gente achar o valor de pico, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu... Exponencial de menos de zeta, que divide 1 menos de zeta ao quadrado vezes π. Ah, tá, não, beleza. Tá? Para achar o Beleza. ômega n e o de zeta, a gente tem que usar esses fatores aqui mesmo. Então, olha aqui, pessoal. Ó, então vamos aqui, ó. O que a gente pode fazer, pessoal? Na primeira, a gente deu. Olha só. Então, existem dois tipos de exercícios que a gente pode trabalhar de resposta natural aos sistemas do segundo grau. No primeiro, ó, a gente deu a função de transferência, essa daqui, e a partir dela, a gente desenhou o comportamento da minha saída, tá? E na 2, eu dei o gráfico da saída e a partir do gráfico da saída eu achei a minha função de transferência, tá? São dois tipos de exercícios que a gente normalmente trabalha com com resposta do segundo grau. Alguma dúvida, pessoal? Volta um pouquinho o outro slide para mim, por favor, Luiz. Opa, volto sim. Peraí que agora... Qual que você quer? O último? Antes desse aí. Aí. Quando você termina de copiar, eu vou só pegar uma água rapidinho.
Nossa. Tudo bem, pessoal? Já posso passar já? Beleza, pode. Então vamos lá. Ó. Então vamos continuar aqui, pessoal, agora com a matéria, tá? Então, olha só, deixa eu só fazer uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Então, no início a gente aprendeu alguns conceitos básicos de teoria de controle, tá? Que é uma malha aberta, malha fechada. Aí a gente fez uma revisão de modelagemzinha. Então a gente lembrou que a gente para que serve teoria de controle, tá? Então, em vez de você fazer já o teste direto na planta, primeiro você modela o meu sistema, tá? Então você vai achar um modelo que representa essa planta. Só que aí a gente conversou também que esse sistema, tá? Muitas das vezes ele é muito complexo, que fica mais fácil a gente achar o modelo se a gente dividir essa planta industrial em vários outros modelos menores, tá? Então, uma planta toda a gente divide em tanques, fornos, sistemas mecânicos, e aí a gente modela elas de maneira individual. Só que a gente quer ainda a equação que representa o meu sistema todo. Então, como que a gente faz, pessoal? Então a gente divide o sistema em subsistemas e depois a gente reorganiza esses subsistemas em um diagrama de blocos, tá? E aí esse diagrama de blocos a gente vai reorganizar da mesma forma que os sistemas fica na vida real, tá? Uma vez feito isso, a gente a gente pode encontrar assim a função de transferência do meu sistema todo, tá? E aí então a gente tinha visto isso, então quebrar os sistemas em vários subsistemas para achar uma função de transferência através do diagrama de blocos. E aí a gente falou assim, bom, achamos a função de transferência, né? Aí agora a gente vai partir para a ação de controle, tá? Só que antes da gente partir para a ação de controle, a gente precisa verificar se esse sistema necessita de uma ação de controle, tá? Alguns sistemas, a resposta natural dele já atinge os parâmetros que eu preciso. Então, não é um sistema que tem necessidade de ser controlado. Então, a gente aprendeu a calcular a resposta natural de sistemas de primeira e de segunda ordem, tá? Agora, pessoal, bem dizer, a gente vai aprender as primeiras técnicas de controle, tá? O que eu faço quando um sistema não se comporta como eu quero, tá? Então, se o meu sistema não está se comportando da maneira como eu queria, eu tenho que aplicar nele uma ação de controle, tá? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Uma das primeiras ações de controle que a gente faz no sistema, tá? E a primeira coisa que a gente aprende a controlar no sistema é a minha estabilidade do sistema, tá? Então vamos lá, o que é estabilidade de um sistema, tá? Pessoal, então pensa esses três casos aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui, vídeo. Compartilhar só a minha. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá de boa? Compartilhar só o PowerPoint que ele mostra tudo. Então, olha só. O que é estabilidade do sistema, tá? Então, ó, vamos pensar esses três casos aqui, ó, tá? A gente tem um cone, tá? Esse cone, a gente pode apoiar ele de três formas. Da forma A, da forma B e da forma C, tá bom? Nesse cone, pessoal, a gente vai aplicar uma entrada, tá? Então, a gente vai aplicar um pequeno empurrão nele, tá? Pessoal, olha só. Esse cone, tá? Se ele tiver dessa forma aqui, a partir do momento que a gente aplica o empurrão nele, ele não vai acontecer nada com ele,
tá? Se o cone é ligeiramente empurrado. Então a gente fala que ele está estável. Esse cone, se ele está assim, se eu empurrar ele vai rolar, mas em configuração a base dele, pouco vai mudar. Então ele é um cone neutro. Nesse cone aqui, se eu aplicar uma força, ele vai cair. Então a gente fala que esse cone aqui ele está instável. Tá, pessoal? Então olha só, como que eu defino, tá? Se um sistema, o que é estabilidade do sistema, tá? A gente fala que um sistema ele é estável, dado uma entrada, ou seja, se a gente der uma entrada nesse sistema, esse sistema ele vai alcançar uma saída com um valor único. Então prestem atenção aqui, ó. Esse sistema aqui, ó, a partir que eu der uma entrada nele, ele vai oscilar, tá? Mas ele vai se estabilizar em regime permanente, ele vai valer um único valor. Então a gente fala que esse sistema aqui é estável. Esse outro sistema aqui, ó, dado uma entrada nele, ele vai oscilar, mas depois ele vai tender para um único valor. Então a gente fala que ele é estável. Esse sistema aqui, ó, a gente deu uma entrada nele e ele tendeu para um valor. Então, outro sistema estável, tá? Então, pessoal, a gente fala que um sistema ele é estável, dado uma entrada, a saída dele atinge um valor, tá? Quando isso acontece, ó, mesma coisa aqui, ó, dado uma entrada, ele vai oscilar e depois ela vai atingir um valor. Então a gente fala que esse sistema ele é estável, tá? Bom, pessoal, o sistema pode ser também criticamente estável, tá? O que significa um sistema ser criticamente estável? Dado uma entrada, tá, pessoal? A minha saída, ela não vai atingir um valor, mas ela vai oscilar em um período e uma frequência constante. Então, presta atenção nessa saída aqui, ó. Eu dei uma entrada de valor, tá? De um único valor, e a minha saída, ela tá começando a oscilar, ó. Mas ela tá oscilando com um período e uma frequência constante. Se é uma oscilação constante, a gente fala que esse sistema ele é criticamente estável. Mesma coisa aqui, ó. Eu dei uma entrada, essa é a minha saída, tá oscilando. Mas, novamente, está oscilando com período e frequência constante. A gente fala que esse sistema ele é criticamente estável, tá? E olha esse caso aqui, pessoal. Eu dei uma entrada e o meu sistema está oscilando, tá? Só que presta atenção que ele está oscilando aqui, ó. E cada vez maior ele está com um período e com uma amplitude maior. Quer dizer que esse sistema aqui, cada vez mais a minha saída vai aumentar, tá bom? Pessoal, então se ele está oscilando com uma frequência e amplitude variável, essa minha entrada é instável, tá? Eu dei uma entrada aqui, ó, isso daqui aqui vai subir lá para casa do caixa-prego. Não vai atingir um único valor em regime permanente, instável. Ó, dei uma entrada e a minha saída é um exponencial. Ou seja, não vai atingir um valor em regime permanente. Então, outro sistema instável. Então, sistemas estáveis, dado uma entrada, a minha saída ela pode oscilar, mas ela atinge um valor unitário. Criticamente estável, dado uma entrada, o meu sistema vai oscilar, mas vai oscilar com amplitude e frequência constante. Sistema instável, dado uma entrada, ou o meu sistema vai aumentar indefinivelmente, ou ele vai oscilar, mas ele vai oscilar com um período e com uma amplitude e com uma frequência variável. Deu para entender, pessoal? A diferença de estável para instável e criticamente estável? Deu para entender ou não, pessoal? Pessoal, vocês estão aí?
Deu. Beleza, Luiz? Deu? Então vamos lá. Olha só. Então vamos lá. Pessoal, como, tá? Que eu sei se um sistema ele é estável ou instável, tá? Olha só. No exercício que a gente acabou de fazer para casa, ele pede para eu achar os polos e posicionar eles no semiplano de Laplace, onde o meu eixo real é o meu eixo, onde o meu eixo x é o eixo dos reais e o meu eixo y é o eixo dos imaginários. Tá, pessoal? Então eu vou pegar uma função de transferência, achar todos os polos da minha função de transferência. Lembrando que os polos são as raízes do meu polinômio do meu denominador, tá? Pessoal, se, tá? Se e somente se todos os polos, então a gente tem aqui, ó, o semiplano de Laplace, a gente pode dividir ele em 4 quadrantes, tá? E em 2 lados. Ele tem o lado da esquerda e o lado da direita. Então, se todos os meus polos estiverem do lado esquerdo do semiplano de Laplace, ou seja, se eles têm parte real negativa, se ele tem parte real negativa, eles vão estar desse lado aqui, ó. Então, esse daqui está sobre o semiplano direito, esse daqui está sobre o semiplano esquerdo, esse daqui está sobre o semiplano esquerdo. Se todos os polos estiverem no plano esquerdo de Laplace, tá? Mas tem que ser todos os polos. Se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo, a gente fala que esse sistema ele é estável, tá bom? Então, todos os polos no polo esquerdo, sistema estável. Basta que um polo, tá? Se um polo, o sistema, pessoal, aqui embaixo, ó, a minha função de transferência, ela pode ser um polinômio do 10º grau, tá? Se ele é um polinômio do 10º grau, ele tem 10 polos. Se 9 polos estão no meu semiplano esquerdo, basta que um polo esteja sobre o eixo dos imaginários aqui, ó, ou seja, esteja sobre o eixo que divide o semiplano esquerdo do semiplano direito, basta que um polo esteja aqui para esse sistema ser criticamente estável. E basta que um esteja no plano direito para o sistema ser instável. Então, para ser estável, todos os polos têm que estar do lado esquerdo. Basta que um esteja sobre o eixo para ser criticamente estável, ou basta que um esteja do lado direito para ele ser instável. Então, olha aqui alguns exemplos, pessoal. Esse daqui é a minha função de transferência em malha fechada, tá? Então, olha só. Quando a gente calcula, pessoal, a função de transferência em malha fechada, tá? A gente acha que um polo... Essa aqui é a função em malha aberta, ó. Lembrando que para a gente achar em malha fechada, vai ser a de cima e divide 1 mais GH, tá? Então, olha só, os polos em malha fechada são menos 2, menos 2,672, e aqui, ó, menos 0,64 menos mais J047 e menos 0,64 menos J047. Olha aqui, pessoal, todos esses polos, tá? Todos. Então, ó, o polo 1, o polo 2 e o polo 3. Todos os polos estão do lado esquerdo do semiplano de Laplace. Se todos os polos estão do lado esquerdo do semiplano de Laplace, esse meu sistema ele é estável. Então, olha aqui, dado uma entrada degrau, o meu sistema ele oscila, mas em regime permanente ele atinge um valor, tá? Então, ele vai ter uma oscilada, ele vai ter um tempo que a gente chama de tempo de acomodação, mas passado o tempo de acomodação, o time stated, ele atinge um valor em regime permanente, tá? Esse daqui são para essa equação aqui, tá? Agora, pessoal, a gente tem essa função de transferência aqui, tá? A gente calculou a função de transferência em malha fechada, e em malha fechada a gente tem esse polo aqui, ó,
menos 3,087. E tem esse polo aqui, ó, 0,04 mais J 1,5 e 0,4 menos J 1,5. Pessoal, esse sistema aqui em malha fechada, ele tem um polo do lado esquerdo e dois polos do lado direito, tá? Mas bastasse um polo do lado direito para a gente já determinar que esse meu sistema ele é instável, tá? Então, olha só, quando a gente dá uma entrada ao degrau para esse sistema, olha só como fica a saída dele. A saída dele começa a oscilar, mas ela vai oscilar cada vez mais aumentando a amplitude. E assim ela vai oscilar e vai aumentando a amplitude ad eterno. Então esse sistema aqui, dado uma entrada finita, tá, de um valor finito, ele não atinge um valor. Ele começa a oscilar e cada vez com uma amplitude maior. Então a gente fala que esse sistema aqui ele é instável, tá? Então, olha aqui exemplo de sistemas instáveis que pode acontecer, pessoal. Essa ponte aqui, vocês já devem ter visto vídeos na internet, tá? É a ponte sobre o Estreito de Tacoma, tá? Descobriu, pessoal, que essa ponte ela oscilava sempre que ventava. Depois de 4 meses, uma ventania produziu uma oscilação tão grande que a amplitude foi tão grande que a ponte se rompeu. Tá bom? Então, olha só. Como que a gente calcula a estabilidade para sistemas BIBO, tá? Que são sistemas que a gente chama de Bounded Input, Bounded Output, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai calcular a função de transferência em malha fechada para esse sistema. Então, a gente pega o sistema e calcula ele em malha fechada, tá? Olha só, pessoal. Se os polos dessa minha equação de malha fechada, tá? Se os polos forem... Pessoal, a ambulância está atrapalhando a aula ou só eu que estou escutando ela muito alto? Vocês estão conseguindo escutar o que eu falo? Eu tô escutando da janela de casa também. Cara, teve um acidente aqui na porta de casa, perto de casa, que a ambulância está aqui no maior das alturas. Então, olha só. Pessoal. Então, a gente tem aqui... Ó. Então, a gente calcula o sistema em malha fechada, tá? Então, ó. A gente acha a função de transferência, calcula a malha fechada da função de transferência. Se esses polos em malha fechada tiverem no meu semiplano esquerdo, o meu sistema ele é estável. Se basta que um esteja no meu lado direito para o sistema ser instável. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó, pessoal. Esse daqui é o polinômio do meu denominador de uma função de transferência em malha fechada. Então, aqui, ó, S5 menos 10S4 mais 40S3 menos 70S2 mais 39S mais 0. Tá bom, pessoal? Esse daqui são os polos do meu denominador. Olha só, como que a gente define, para definir se esse sistema ele é instável? Bom, pessoal, ele é um sistema de quinta ordem, tá? Se for um sistema de primeira ordem, S mais 1, a gente iguala a 0 e acha o valor do polo. Se for de segunda ordem, S mais 2, S quadrado, mais 3, S, mais 1, a gente também iguala a 0, tá? A gente também iguala a 0, aplica a Bhaskara e consegue achar o valor dele. Se ele for do terceiro grau, pessoal, ainda tem alguns casos que a gente consegue aplicar algumas estratégias de fatoração e calcular o valor dos polos, tá? Mas já não é para todos os casos. Acima de quarto grau, pessoal, teoricamente a gente só consegue achar o valor dos polos. Não tem uma fórmula para achar raiz de equação do quinto grau, né?
Então a gente tem que usar software, tá? Então a gente pegou esse polo aqui, ó, e jogou no MATLAB. A gente colocou os coeficientes do polinômio e calcula o comando roots. Roots vai dar as raízes desse polinômio. Então olha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o semiplano de Laplace, tá? Então, ó, no meu eixo x eu tenho a parte real, no meu eixo y eu tenho a minha parte imaginária. Então a gente tem que um polo aqui, ó, polo a gente sempre apresenta com x, tá? Ele está sobre o 0, 0. Então ele está sobre o encontro dos sistemas, tá? A gente tem um polo, ó, que está 3 positivo. Então se a gente colocar aqui, ó, no 3 positivo, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui mede 3, ó. Ele tem 3 positivo e J2 e aqui, ó, menos J2, tá? Então a gente tem um polo aqui no 3 mais J2, então ele tá aqui. E a gente tem outro polo aqui, ó, que tá no 3 menos J2, ele tá aqui, tá? A gente tem um outro polo que tá em 3, então a gente tem um polo aqui. E a gente tem um outro polo aqui que está em 1. Pessoal, quantos polos desse sistema estão do meu lado esquerdo? Não sei para de Laplace. Nenhum. E quantos estão do lado direito? 2. 3, né? 4, né? 4, certo. 2, 3, 4. Pessoal, se basta um polo do lado direito para a gente cravar que o sistema ele é instável, esse sistema ele é o quê? Instável. Instável, né? Então, dado uma entrada finita, esse sistema ou ele vai oscilar até aumentando a amplitude até o infinito, ou ele vai explodir, ou ele vai sempre, ou a minha saída vai sempre aumentar de valor, tá? Então, ó. Só que olha só. Então, um sistema instável, ele funciona assim. Olha esse sistema aqui, tá, pessoal? Outro exemplo aqui, ó. Esse sistema aqui é a função de transferência, tá? Essa é a função de transferência, ó, pessoal. Eu consegui calcular o valor dos polos dela, tá? Então, olha só, os polos de G2 são esses mais fraquinhos, ó. G1 a gente já viu, era essa daqui, tá? G2, olha só, os polos, pessoal, é esse daqui, tá? Que são esses mais fraquinhos. Esse daqui e esse daqui. Esses são os 3 polos de G2 em malha fechada, tá? Pessoal, olhando esses 3 polos, esse meu sistema, ele é estável ou instável? Ele é instável. Instável, né? Porque ele tem um aqui do lado direito, mas basta um do lado direito para ele ser instável. Então ele é instável. Então, olha só, pessoal. Durante muito tempo. Então, hoje em dia, tá? É muito fácil, muito fácil mesmo, a gente analisar a estabilidade dos sistemas, tá? Basta a gente ter um auxílio de um software, do MATLAB, do Octave. Fica bastante simples, tá? Só que olha só, a gente analisa, ó, basta ter uma parte real positiva, o meu sistema já é instável. Só que, pessoal, o estudo de teoria de controle, lá na primeira aula eu falei para vocês, ele vem do século passado, ele começa no início do século passado, pessoal. Ano 20, anos 30, segunda revolução industrial, tá? Então, olha só, naquele tempo não tinha computador para calcular polinômio do primeiro grau, polinômio do terceiro, quarto, quinto grau, tá? Então, naquela época, não tinha como eles determinarem a estabilidade do sistema, tá?
Tinha sim, tá, pessoal? Dois cientistas, né, dois matemáticos, se eu não me engano, austríacos, tá? Criaram um método de definir estabilidade do sistema para um sistema de qualquer ordem, tá? Sem a necessidade de conhecer as raízes dele, tá? Esse sistema, pessoal, ficou conhecido como método de Routh-Hurwitz, tá? Que é o nome dos matemáticos que criaram esse critério de estabilidade, tá? Pelo critério de Routh-Hurwitz, não é necessário calcular as raízes do polinômio característico, tá? A gente consegue calcular, a gente consegue saber se um sistema é estável ou instável sem necessariamente ter o auxílio de uma máquina. Aí vocês podem até perguntar para mim, falar assim, mas professor, se hoje em dia a gente tem fácil acesso a um computador, para que a gente precisa conhecer o método de Hutz, tá? Pessoal, porque o método de Hutz, hoje em dia, ele pode ter ficado obsoleto para você definir se um sistema é estável ou instável, tá? Mas ele ainda é muito utilizado caso a gente queira encontrar um controlador que simplesmente deixe o sistema estável, tá? Um simples computador, um controlador que torne um sistema instável e inestável. Para esse tipo de sistema, a gente usa, para calcular esse tipo de controlador, a gente usa o método de Routh-Hurwitz, tá? Então vamos descobrir como que funciona o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, tá? O critério de estabilidade de Routh-Hurwitz é um método sistemático que fornece as informações necessárias sobre a estabilidade absoluta do sistema, sem obter os polos da função de transferência, tá? Então, olha só, pessoal, para para a sua aplicação, é necessária obter a função de transferência em malha fechada do sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter a função de transferência em malha fechada do sistema, tá? Então, a gente vai considerar a malha fechada do sistema um polinômio no meu numerador e um polinômio no meu denominador, tá bom? Pessoal, a gente tem aqui, ó, os coeficientes que acompanham os polinômios, tá? Então, olha só, se algum coeficiente for negativo ou nulo, tá? Então, dos coeficientes que acompanham, se um for negativo ou nulo, a gente já pode dizer de cara que o sistema é instável. Então, se tiver aqui um menos 3S3, um menos S2, ou então algum desses coeficientes valerem zero, como, por exemplo, olha aqui, esse último coeficiente aqui, pessoal, vale zero, né? Ó, mais zero. A gente tem aqui, ó, um negativo, tá? Então, esse sistema aqui, ó, a gente não precisaria nem achar os polos dele. Só por aqui, a gente já pode afirmar que esse sistema ele é instável, tá? Agora, se todos os coeficientes forem positivos e não nulos, a gente tem que aplicar um método para falar se o sistema ele é estável ou instável. Pessoal, como que é o método? Tá? Então, ó, eu vou fazer uma tabela, que a gente chama ela de tabela de Routh, tá? Então, olha aqui, ó, o sistema aqui, ó, se ele é do quarto grau, eu vou escrever S4, S3, S2, S1, S0, tá? Eu vou preencher as duas primeiras linhas com os coeficientes, tá? Então, ó, a 4 vai aqui, na linha de baixo vai o próximo coeficiente, eu volto para a linha de cima com o próximo coeficiente, eu volto para a linha de baixo com o próximo coeficiente, e assim vai, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem que preencher toda essa primeira coluna da minha tabela, tá? Como que eu vou preencher essa primeira coluna da minha tabela? Esse elemento aqui de baixo, ó, ele vai ser sempre... A gente tem um quadrado em cima dele, tá? Ele vai ser sempre esse menos esse sobre esse vezes esse, tá? Olha esse daqui. Esse daqui vai ser sempre esse menos esse sobre esse vezes esse, tá? A gente vai seguir sempre essa ordem. E a gente vai preencher toda a primeira coluna. Pessoal, se na minha primeira coluna, tá? Toda for composta por termos positivos, a gente fala que esse sistema ele é estável, tá?
Se tiver algum termo negativo na primeira coluna, a gente fala que esse sistema ele é instável, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem um exercício. Eu vou fazer aqui com vocês um exercício para vocês verem, tá? Só um minutinho aqui que eu vou pegar o carregador do tablet que tá acabando aqui, tá? Só um minuto. Opa. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Então, ó, novamente, se alguém quiser entrar aí, ó, para ver no seu celular a resolução, fica à vontade. É só colocar aqui o endereço que eu vou falar para vocês, ó. Vem aqui, ó. Coloca Join Session. RZ9W9. Então, olha só. Pessoal, ele deu essa equação aqui em malha fechada, tá? 2S mais 1. Então, a função de transferência... Ele já deu a função de transferência em malha fechada. Então, ela é... Aqui, ó. 2S mais 1 em cima. Embaixo, ela é... S mais 4, S mais 3, S quadrado, mais 4S, menos 1. Tem que ser mais 1, né? Isso, mais 1. Então, o sistema aqui, ó, pessoal, ele é S à quarta, mais S ao cubo, mais S quadrado, opa, mais S quadrado, mais 4S, mais 1. Tá bom? Então, ó, essa daqui já é a função de transferência em malha fechada, tá? Se ele deu a função de transferência em malha fechada, a gente não precisa calcular ela. Ele quer saber se o sistema ele é estável ou instável. Bom, olha aqui, pessoal. Todos os coeficientes são positivos e não nulos. Ó, 1, 4 e 1, tá? Então, se tivesse aqui um coeficiente nulo ou um coeficiente negativo, a gente já poderia falar de cara que o sistema é instável. Como não tem, a gente tem que aplicar o critério de estabilidade de Root, tá? Como que a gente aplica o critério de estabilidade de Root? Então a gente vai vir aqui no cantinho, ó, pessoal, a gente vai montar a tabela de Root, ó. A tabela de Root, o sistema é de quarta ordem, a gente vai escrever aqui, ó, S a quarta, S a terceira, opa, S ao quadrado, S a primeira, S a zero, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Tô montando aqui a tabela, ó.
Então, ó. E agora, pessoal, se fosse S ao terceiro, a gente começaria aqui do S ao terceiro. Se fosse S ao quadrado, a gente começaria do S ao quadrado, tá? Se fosse S à nona, seria S à nona, S à oitava, S à sétima, e assim por consequente. Agora, pessoal, a gente vai começar a preencher a tabela aqui, ó, sempre, tá? Com os coeficientes, ó. Então, o meu primeiro coeficiente do S a 4 vale 1. Vou colocar ele aqui embaixo, tá? O meu segundo coeficiente, o S a 3, vale 1. Vou colocar ele aqui também, tá? S quadrado. Aí agora eu volto para a linha de cima. O termo que acompanha o próximo coeficiente é 1. Volto para a linha, o da linha de baixo. O próximo coeficiente é 4. Volto para a linha de cima. Eu preencho as duas primeiras linhas, ó, sempre nessa ordem, ó. 1, 2, volta para de cima. 1, 2, volta para de cima. Tá bom? Ó. Então, vamos lá. O próximo coeficiente aqui, pessoal, também é 1, tá? Acabou, tá? Se acabou, a gente completa aqui com 0. Sempre que não tiver jeito da gente fazer, a gente completa com 0. Tá? Então, olha só, eu preciso achar todos os termos da minha primeira linha. Então, eu vou chamar aqui, ó, eu preciso achar A, B e C, tá? Olha só, pessoal, se A, B ou C for negativo, quer dizer que a gente tem um sistema instável, tá? Então, olha só, como que eu vou calcular? Ô, Luiz, Oi. só um minutinho. Vamos um pouco no caso, teria um essa quinta aí, certo? Uhum. Aumentaria uma linha. Sim, sim. Mas aí eu continuaria descendo. Uma, duas, uma, duas, uma, duas. Sempre. Mas aí ficaria faltando um, será que não? Não, aqui, ó, vamos supor que Se seja. fosse um essa Vamos supor que sexta, não. seja. Ó, se fosse essa é a sexta, tá? Vou fazer aqui, ó. Essa é a sexta, essa é a quarta, essa é a quinta, essa é a quarta, essa é a terceira, essa é o quadrado, essa é a primeira, essa é a zero, tá? Seria aqui, ó. A, essa é a sexta, B, S, a quinta, C, essa é a quarta, mais D, S é o cubo, e assim por consequente, tá? Então, a Sim. gente ficaria assim a tabela, ó. Vamos lá. Então, ó, a gente viria aqui, ó, sempre com o primeiro termo, ó. Então, o primeiro vem aqui, ó. O segundo, o próximo, embaixo, tá? O próximo eu volto para a linha de cima. O próximo, embaixo. A B, esse é o quadrado, ó, E. Essa é a primeira, F. Ah, você tem que ir Tá? aumentando coluna, então. Você vai aumentando a coluna, quanto for necessário. Ah, não, então Tá? beleza. O próximo aqui, F, G. Aí deu, né? Aí você completa aqui com 0. Ah, não, beleza, então. Tá? Beleza. É. Você completa com quantas colunas forem necessárias. Deixa eu imprimir. Vamos lá. Ó. Então, olha aqui. A gente quer achar o tamanho de A. Então, a gente quer achar o valor de A. Olha aqui, pessoal. Você tá vendo que A, assim, ó, em cima de A tem um quadrado aqui, não tem, ó? Não tem um quadrado? Os 4 termos que estão em cima de A. É sempre esse daqui, ó. Esse termo aqui, menos esse sobre esse, vezes esse triângulo aqui, ó. Então, é esse termo aqui, 1, menos esse sobre esse, 1 sobre 1. Vezes o do lado. Esse sobre esse, vezes 1 sobre 1 aqui, ó. Vezes 4. Então, dá 1 menos 4, aqui dá menos 3. Então, o meu A vale menos 3. Tá bom? Olha só, basta o meu A valer menos 3. Se a pergunta do sistema é, o sistema ele é instável, já achei um negativo, já posso parar aqui e falar se o sistema é
instável, tá? Mas vamos terminar para a gente entender. Ó, eu tenho aqui, ó, o que eu posso chamar de A2, tá? Como que eu vou achar o valor de A2? Eu tenho um quadrado em cima de A2, ó. Então, é sempre esse, 1, menos esse sobre esse, 1 sobre 4. Então, ó, esse menos esse sobre esse, vezes esse daqui, que dá 0. Então, quanto que vale o meu A2? 1 quarto vezes 0 dá 0, 1 menos 0, 1. Então, aqui vale 1. Essa linha aqui, pessoal, olha, eu não tenho um quadrado em cima dele, ó. Só tenho 2, então eu completo com 0. Ó, vamos achar o valor de B, tá? Então, eu quero achar o valor de B aqui, ó. Em cima de B, pessoal, eu tenho esse quadrado aqui, não tem, ó? Então, para eu achar o valor de B, é sempre esse daqui, menos esse sobre esse, vezes esse. Então, é 4 menos 1 sobre menos 3, vezes 1. Então, pessoal, isso daqui é 4 menos 1/3. Esse daqui, ó, menos com menos dá mais. Então, dá 13/3 positivo, tá? Então, olha aqui, o meu B vale 13/3. Esse daqui, pessoal, o meu B2. O B2. É 0 vezes 4 sobre 1 vezes 0. Então, ele é 0 menos 4 sobre 1 vezes 0. Então, ele vale 0 também, tá? E o meu C agora, pessoal? Se eu quero calcular o meu C, olha aqui. Eu tenho um quadrado em cima do C, ó. Tá? Então, o meu C, ele é esse, o 1, menos esse sobre esse, menos menos 3 sobre 13/3, vezes o do lado, que vale 0. Bom, isso daqui vezes 0 dá 0, então o meu C vale 1. Então, olha só, pessoal. O que a gente analisa aqui? Vamos analisar aqui sempre a nossa primeira coluna, tá? O importante para a gente é sempre a primeira coluna. Os elementos da minha primeira coluna. Tem algum negativo? Tem algum negativo aqui na minha primeira coluna, ó, que é esse daqui que eu quero destacar? Tem. Menos 3. Se tem um elemento negativo, quer dizer que o meu sistema ele é instável. E mais do que isso, a gente pode dizer pelo critério de Roots, tá, pessoal? Cada troca de sinal equivale a um polo do lado direito, tá? Ó, a gente tem, se ele é S a quarta, a gente tem 4 polos, tá? Ó, daqui para cá é o mesmo sinal. Então, a gente mantém do jeito que tá. Daqui para menos 3, eu mudei o sinal, né? Ó, de 1 para menos 3, eu tive uma troca de sinal. Isso implica um polo do lado direito. De menos 3 para 13 sobre 3, eu também tive uma troca de sinal. Se eu tive uma troca de sinal, quer dizer mais uma troca de sinal, mais um polo do lado direito. De 13/3 para 1, a gente não teve troca de sinal. Então, a gente trocou de sinal uma vez aqui e outra vez aqui. Então, a gente pode afirmar que desses 4 polos, 2 estão do lado direito. Tá joia? Vocês entenderam como que faz o critério de Root, pessoal? Tranquilo, Luiz. Tranquilo? Então, vou botar um para vocês fazerem aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Tá, S2S, 3S, 4S. Então, ó, já é a função de transferência em malha fechada, tá? Então, aqui, ó. Na linha de cima, meio que não me importa o que é, mas aqui, ó, é 2S mais 1.
na linha de baixo aqui, ó. S à quarta, mais 2, S ao cubo, mais 3, S ao quadrado, mais 2S, mais 1, tá? Essa daqui já é a função de transferência em malha fechada, tá? Então eu quero que vocês falem para mim se esse sistema ele é estável ou instável, tá bom? Vou dar aí uns 10 minutinhos, vocês fazem para mim.
Pessoal, quando vocês acabarem, vocês me falam, viu? Aí você ver, eu coloquei em executar. Aí aparece esse informativo aqui. Dá uma lida pra você ver. Pessoal, pronto? Pessoal, pronto aí, amém? Hein? Posso corrigir já? Por mim, eu já terminei. E você, Leonan, posso corrigir já? Bom, então vamos lá, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, S4, S3, S2, S1, S0. Então agora a gente vai preencher a tabela com os coeficientes. Então aqui, ó, 1, próximo coeficiente vai embaixo. 2, o próximo 3, o próximo 2, o próximo 1, o próximo 0. Então, ó, pessoal, esse aqui de baixo, ó, tá? Esse termo aqui, ó, vai ser sempre esse. Tem um quadrado em cima, ó. Quero achar esse termo aqui. Vou chamar ele de A, tá? Então, ó, tem o quadrado em cima. Então, é sempre 3 menos esse vezes esse. 1 sobre 2 vezes esse sobre esse vezes esse. Vezes 2. Posso cancelar esse com esse. 3 menos 1, 2. Tá? Esse daqui, pessoal, esse aqui que eu vou chamar de A2. 1 vezes 1 vezes 3 meios. Então, é sempre esse daqui, ó, menos esse sobre esse, vezes esse, vezes 0. Então, aqui dá 1. Aqui eu completo com 0. Vamos aqui, ó, para eu achar agora o meu valor de B. Então, B, pessoal, vai ser 2, tá? Menos 2 sobre 2 vezes 1. 2 sobre 2, pessoal, dá 1 vezes 1. 2 menos 1, 1. Tá? Esse daqui vai dar 0, aqui dá 0. E o meu C, pessoal? O meu C aqui, ó, ele vai dar 1 vezes 2 sobre 1 vezes 0. O meu C também dá 1.
Então, olha só, na minha primeira linha aqui, tem algum número negativo nessa minha primeira linha? Não. Se não tem nenhum número negativo na minha primeira linha, o que a gente pode falar? A gente fala aqui, a gente pode falar que esse sistema ele é Estável. estável. Tá bom? Eu vou passar mais um aqui para vocês. E a gente já acaba por hoje, que semana que vem a gente entra em controlador de estabilidade. Então, ó, esse daqui é o sistema em malha aberta, esse daqui é o sistema em malha fechada, tá? É esse sistema aqui. Calcula a estabilidade dele para mim fazendo, por favor.
Só quando vocês acabarem, vocês me falam aí, viu? Acabei aqui. Então vamos lá. Então a gente tem que o sistema, pessoal, esse daqui, ó. Tá? Então ele é 100 mil, né? Sobre S3 mais 10 S2 mais 31S mais 1030. Então vamos lá, ó. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que reparar, tá? É se todos os termos aqui são positivos e não ou não nulos, tá? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um termo negativo aqui ou um termo nulo aqui e perguntar se é estável ou não. A pessoa pode, só de bater o olho, ela já pode apontar, falar instável, porque tal termo é negativo, tá? Mas aí a pessoa não presta atenção, ela monta a tabela e calcula tudo. E aí e muitas vezes calcula errado. Então aqui, ó, todos os termos são não nulos, então a gente tem que montar a tabela. Então aqui, ó, S3, S2, S1, S0. Então, ó, vamos preencher agora com os coeficientes. 1, 10, 31, 1030. Então vamos lá, para eu determinar esse termo aqui, pessoal, é sempre esse daqui, ó, o A. Ele é sempre 31 vezes menos 1 sobre 10, que multiplica 1030, tá? Então eu posso cortar esse com esse. O meu A vai ser 31 menos 103, deixa eu ver quanto que dá. É menos 72. Menos 72. Então aqui menos 72, tá? Se a pergunta for simplesmente é instável ou instável, você pode até parar aqui, tá? Eu vou só continuar. Ó. Aqui embaixo não tem um quadrado completo, eu ponho 0, tá? Deixa eu achar o valor aqui de C. Então, C, pessoal, é esse vezes esse dividido por, menos esse dividido por esse, vezes esse. Então, ó, é esse daqui, 1030, menos 10 sobre menos 12, vezes 0. Isso daqui tudo vai para 0, o meu C vale 1030. Então, vamos lá, pessoal. Esse sistema, nessa primeira coluna, tem algum número negativo? Tem. Tem. Então, esse sistema ele é instável. Tá? E deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Quantas raízes eu tenho do lado direito? 2. Duas, né? Ó, teve uma troca de sinal daqui para cá, outra troca de sinal daqui para cá. Então, cara, você mora aqui perto de algum espaço, cara? Eu moro no Vila Nova, aqui no comecinho. Ah, então eu moro aqui subindo São Judas. Ah, é perto aqui. Eu moro perto daquele terminalzinho de ônibus de viagem. Sei. Não, porque teve um Moro... acidente feio aqui na porta de casa. Aí a ambulância acabou de sair daqui, eu escutei ela passando aí. Nossa, aqui. Pessoal, então, ó, a matéria da prova